Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo, boa tarde, boa noite. assistindo esse podcast. Nós ainda não definimos um nome, mas estaremos agora nos aprofundando na física, especificamente na termodinâmica, com o Rodrigo. Fala um pouco quem você é, Rodrigo. Bom, eu sou oficialmente professor de Geografia da escola, de projetos, enfim, algumas outras disciplinas. A minha formação original é Geografia, né? Mas eu também tenho formação em Mecânica de automóveis. Não por trabalhar, já trabalhei com isso, já tive oficina antes de realmente me formar na Geografia, mas mais por gosto, por gostar. Era um hobby que em algum momento virou profissão, né? E aí eu fui me especializar nisso, mas minha área profissional hoje é ser professor. A partir de quando assim você começou com essa paixão por essa área? Então, eu acho que todo mundo que gosta, que não sei se todo mundo, mas a maior parte, né, que mexe com mecânica de alguma forma, gosta de carro. Se você perguntar para mim, ou 10 cabeças que gostam de carro, vão falar, pô, desde a infância. Então é o padrão. Assim, desde criança, eu também gostava, né? Praticamente de desenhar e tal. Então, assim, muito carro, sabe? Sempre gostei desde criança. Então é algo que, desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei de carro. Mas essa parte. Gostar é uma coisa, saber é outra. Mas essa parte mais técnica, que envolve um conhecimento e algo prático de realmente fazer, foi mais de 2017 para cá. Foi quando eu tive meu primeiro carro turbo, né? E aí tive a necessidade de aprender, sabe, um conhecimento mais técnico para poder, inclusive, ter o carro, vamos dizer assim, né? Você pode ter um carro legal e tal, beleza, e não entender nada disso. Você pode ter um carro mexido, preparado, turbo, aspirado, o que for, beleza. Só que eu penso o seguinte, para você ter um carro assim, você não ter nenhum conhecimento, geralmente você tem que ter dinheiro. Eu não tenho dinheiro exatamente, então compenso com conhecimento. E aí eu fui atrás de entender como é que funcionavam as coisas, do porquê isso, por que às vezes quebra, o que faz quebrar e etc e tal. E aí um mundo novo de conhecimento que eu nem imaginava que um dia ia estar dentro dele. Conhecimento é poder, né? Passando agora para as perguntas que a minha equipe me, me passou aqui, no momento da sua formação de mecânica, te fez falta uma menção dela no ensino médio? Dela você diz físico ou de mecânica? Mecânica mesmo. Então, não, por quê? Porque quando eu fiz o curso profissionalizante na FATEC, na prática eu fiz mais para ter o diploma, porque eu já sabia, aprendendo na prática, me ferrando, muita coisa, né? Estudava então já por conta própria. E assim, quando eu fiz esse, é um curso um pouco mais básico, é um curso que não lida com preparação de motores. Então, para você trabalhar com preparação de motores, só um detalhe, preparação de motores é você modificar o motor de forma a ele render mais potência, certo? Já que o tema é termodinâmica, está diretamente associado. Porque, por exemplo, para você ter mais potência, quanto mais potência, geralmente mais calor você vai gerar com aquilo dali, é o que vai gerar potência. Aí você tem que ter um controle melhor desses processos para não dar problema e o troço quebrar, explodir e tal, né? Então, assim, eu já tinha um conhecimento dessa área muito maior do que o mínimo ali do curso. Então, no curso em si, não. Mas, por exemplo, na escola eu não tive física direito, química direito. Estudei numa escola pública, o Manuel de Abreu, e eu não consigo lembrar se foi quando mais ou menos, mas eu sei que fiquei um ano inteiro sem ter química, por exemplo. Não sei se foi no primeiro ou no segundo ano, né? Física também a gente teve o problema de não ter professores em algumas épocas do ano. Então, assim, você tem um professor numa época do ano, sai, fica um mês sem, aí volta outro. Você está tendo uma matéria pingada. Então, eu diria que assim, eu terminei a escola sem saber físico e química direito. Eu só fui aprender o básico num pré-vestibular um ano depois. Entende?
Eles só mais falavam da teoria e não te davam muito da Não me prática, é lembro. isso? Eu não, na escola, assim, era tão pingado que eu não consigo lembrar direito. Entendi. Entende? Então, assim, tinha o conteúdo básico, o padrão que você tem que ter, Sim. mas eu não conseguia aprender na escola. Claro que assim, eu não era um aluno exatamente exemplar. Só que, além disso, eu acho que se você somar, de fato, os problemas que tem de educação do aluno, no caso eu mesmo, com a falta da regularidade do ensino ali, não funciona. Então, como que você, nessa sua prática de vida, assim, operando com motores, você teve um mentor? Então, tive um amigo meu, na época me ajudou muito, e quando eu tive o meu primeiro carro turbo, ele veio com o kit desmontado, eu teria que remontar o kit. E aí, quando você instala um kit turbo, essa peça aqui que é uma turbina, né? Ela vai pressurizar mais ar para dentro do motor. Então, mais ar, mais combustível eu consigo injetar junto para queimar com esse ar. Então, basicamente, eu estou aumentando a quantidade de ar e combustível que o motor consegue queimar, entendeu? E aí eu preciso reacertar o mapa de injeção do carro, porque eu tenho que injetar combustível no momento certo e na quantidade certa, para ter o melhor rendimento. Senão pode quebrar e realmente explode, etc. Vai quebrar tudo, vamos dizer de forma bem básica, tá? O mapa de injeção original do carro não é feito para lidar com essa quantidade a mais de ar. Às vezes a gente está dobrando a quantidade de ar que o motor foi projetado originalmente para ter. E eu não tenho hoje ainda esse conhecimento, vamos dizer assim, para fazer um acerto fino de injeção disso. Mas na época, um amigo que ele inclusive veio do Espírito Santo para o Rio trabalhar aqui, ele já tinha um outro carro, ele já tinha um carro turbo também e mexia com isso. Aprendeu por hobby também e tal. E assim, sou grato a ele até hoje, é meu amigo até hoje. E a gente conversando e tal, um dia no encontro, mostrei o carro, aí falei que tinha um kit turbo em casa e precisava depois fazer o acerto. Ali mostrou o carro dele e falou que, pô, ele fazia o acerto e tal. Então, assim, desde o momento que eu conheci ele, cara, foi um mentor de conhecimento absurdo que eu ganhei, de como funciona os motores, como é que funciona essa questão de você subir potência no motor, sabe, os caminhos que é e o que você precisa fazer aqui e ali, na parte de montagem. Então, assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso antes dessa pergunta aqui agora, mas de certa forma ele acabou sendo para mim um professor de física e mecânica de forma prática, entende? Aprendi muita coisa estudando, mas a parte prática, de certa forma, ele estava ali me auxiliando. Então, agora, inclusive, eu estou tendo essa percepção de que eu sabia que ele tinha me ajudado muito, mas eu posso considerar que ele basicamente foi um professor dentro dessa área que envolve física, por exemplo. Nunca tinha pensado Não. dessa forma. Agora partindo um pouco para a área de termodinâmica, a minha pergunta é, como que a termodinâmica ela é aplicada nos motores, assim? Então, a forma mais básica você pode ter um carro original, tá? Não sei se, por exemplo, alguém que entende alguma coisa mais além do básico de um automóvel, mas no motor você admite ar para dentro dele, você comprime esse ar, você tem uma centelha, isso vai explodir e a explosão vai fazer uma peça descer, que é essa Sim. peça aqui, certo? Dentro de um cilindro, tá? Isso aqui ele vai baixar, o ar vai entrar. E pelo movimento do próprio motor, ele vai subir, abre uma válvula para entrar o ar, tá? E aí essa válvula fecha e ele vai começar a subir. Poxa, se eu tenho essa quantidade de ar aqui dentro e eu estou empurrando para cima, vocês entendem que eu vou comprimir isso, correto? Isso. Então eu vou estar comprimindo esse ar, tá? Ele comprimido tende a aumentar a temperatura, questão de física e química, certo? Beleza. Quando eu estou mais ou menos no topo, não é exatamente no topo, mas assim, geralmente é quando você vai subir, comprimiu tudo, certo? Você começa a descer de novo, alguns grauzinhos, você dá a centelha ali, aí explode. Ou seja, essa explosão, vocês entendem que vai fazer isso aqui descer com mais força? Então, esse movimento baixa para puxar ar, sobe, comprime, explode, desce de novo. Fica nesse movimento. Isso faz girar o eixo do motor, que faz girar o câmbio, faz girar as rodas, certo? São válvulas que controlam a entrada de ar, explode e depois joga fora. Isso gera calor, certo? Dentro de um motor vai ter, em média, sei lá, 500 graus, 600 graus, dependendo do motor,
ali com esse ritmo aí. Se você ficar nisso de forma constante, isso vai fazer a temperatura ficar aumentando, 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 até que uma hora vai dar problema, certo? Você precisa de um sistema que retire calor para fazer isso ficar equilibrado. Então você está gerando calor e está retirando calor. Isso vai ficar no equilíbrio, entende? Um motor padrão de um carro normal funciona sempre na média ali, a temperatura ideal de trabalho dele, de 85 a 95 graus, tá? 90 graus. Se começa a passar muito além disso, a gente chama de o motor está fervendo, está esquentando, e isso é um problema. Tem um sistema que faz isso, que é o radiador. É uma peça que tem uns tubos de água, um do lado do outro, com umas partes de metal, tá, que fica na frente do carro. Então, na grade do carro por trás do para-choque tem essa peça. Fica água ali dentro e ele recebe vento direto do próprio movimento do carro, certo? Esse vento faz com que essa água perca calor. Não sei se é o termo certo, mas enfim, com que diminua a temperatura da água que está passando ali dentro. Tem uma bomba d'água que ela é movimentada pelo esse movimento do próprio movimento do motor, que faz bombear a água no sistema. Então pensa no sistema de canos. A água, ela está passando por dentro do motor. Lembra que eu falei que é quente pra caramba dentro do motor? Então, essa água vai já passar, vai pegar aquele calor ali, vai ser bombeada, vai entrar no radiador quente pra caramba, ela entra por cima, sai por baixo. Então esse movimento dela entrar quente vai passar pelo radiador. Lembra que eu falei que o radiador ele recebe ar na frente dele? Então isso vai retirar calor. Quando ele sai do radiador, vai estar aí uns 10, 15 graus às vezes mais frio. Então ela entra no motor mais frio, esquenta de novo, resfria. Isso é um sistema, que é o sistema de arrefecimento do motor. Tem carros que não tem isso, a refrigeração a ar, como Fusca, Kombi, carros mais antigos. Mas hoje, assim, praticamente todos os carros têm um sistema assim, certo? Isso é o básico, todo carro tem que ter isso funcionando perfeitamente. Acontecia muito, não sei se muito exatamente, mas assim, muito em alguns carros que vieram para cá nos anos 90, na abertura das importações de novo. Então a gente passou a ter alguns mais modelos de carro aqui, e muitos desses carros que vinham de outros países não eram climatizados para o Brasil. Então um carro que ele é feito para ser utilizado, por exemplo, na Europa, no Japão, que tem uma temperatura ambiente X, quando chega no Brasil, pensa, você na Avenida Brasil no verão a 40 graus, que delícia que deve estar a sensação térmica ali. Então o carro não é climatizado para esse clima nosso aqui. Então você entende que ele vai ter que lidar com um estresse um pouco maior para regular essa temperatura? Verdade. Teoricamente, se tiver tudo em dia, ele não vai dar problema. Porque o motor ele tem que funcionar na temperatura padrão de, em média, 90 graus. Então pode estar 20 graus, 10 graus ou 40 graus ali fora. Tem dentro dele um sistema que faz com que ele funcionasse a 90 graus. Só que qualquer coisa que saia fora do funcionamento padrão, você está jogando os valores para cima. Então, seu carro vai ferver, você vai estar no acostamento chamando um guincho, entendeu? Isso é o básico da termodinâmica. Que, assim, não sei se eu tenho que falar que todo mundo que tem automóvel tem que entender. Não, mas tem que entender que, assim, seu carro não pode esquentar além do que ele foi projetado ali. Se você vê o ponteiro, tanto que o ponteiro de temperatura tem a marca lá. Se ele passa acima do padrão, você sabe que está alguma coisa errada. Para e vai observar, senão você vai fundir o motor e você vai se ferrar e vai ter um prejuízo muito grande, certo? Isso é o básico da termodinâmica. Entendi. Nesse caso aqui, você está criando mais problemas, porque o motor ele vai funcionar numa temperatura já... Ele vai lidar com mais calor do que o que ele foi projetado, entende? Então eu preciso meio que potencializar ou ter uma garantia que assim, o sistema de arrefecimento, que é o sistema que vai retirar o calor, esteja perfeito ali, senão vai dar muito mais problema. Uma curiosidade agora aqui que me vem à mente. Essa mesma aplicação ocorre na moto? Sim, qualquer motor a combustão, todos. Motor que envolva termodinâmica, assim, geração de calor para gerar energia, para transformar essa energia em movimento. Meio que qualquer motor vai estar envolvido isso aí de alguma forma. Não é mais comum, mas, por exemplo, um motor a vapor. Você vai queimar vapor ali, vai queimar carvão ou alguma outra coisa para esquentar a água, gerar vapor, a pressão e vai movimentar alguma engrenagem, alguma coisa. Você não pode exceder exatamente
um padrão ali, senão aquilo vai dar problema, certo? Não sei se você tem essa pergunta aí, mas aí eu devolvo uma pergunta. Vocês têm ideia do porquê que daria o problema? Por que talvez exceder a temperatura faria o problema acontecer, a quebra acontecer? Não, não faço a mínima ideia. Pois é. Pensa que assim, isso aqui tá lá dentro recebendo calor, certo? Sim. Isso aqui, o pistão, tá? Aqui é a biela. Ela é conectada no eixo que vai girar circular. Quando ela gira circular, ela faz esse movimento e faz com que o pistão ele suba e desça reto, entendeu? Isso aqui ele sobe e desce reto por um movimento axial dessa parte aqui no eixo. Isso está dentro de um cilindro, está recebendo calor explodindo em cima dele o tempo todo. Essa parte aqui em cima recebe explosão o tempo todo. Isso daqui dilata, entende? Assim, centésimos, milésimos de medida. É mínimo. Pensa num fio de cabelo, divide ele em, sei lá, em 10, 100 partes às vezes. Sabe? É o tipo de expansão que às vezes tem essa peça. Quando a gente vai montar um motor, assim, não tem nada para me desenhar, mas enfim, tem um cilindro, todo mundo consegue imaginar um cilindro, certo? Oco, isso aqui fica dentro, subindo e descendo. Isso daqui, tá vendo que tá arranhado? Uhum. Isso daqui é a saia do pistão. Essa peça, ela tá em contato, assim como essa parte aqui, tá, ó, tem os arranhões, os anéis, tá em contato direto com o cilindro. Por isso que tem esses arranhões, tem um desgaste. Ao longo de anos, vai ter um desgaste, isso daqui vai sofrer desgaste, o cilindro vai sofrer desgaste, correto? Você entende que vai passar a aumentar o espaço entre isso daqui e o cilindro? Porque vai diminuir o material? Sim. Chega um momento que começa a fazer barulho, com vibração, começa a passar óleo, e aí queimar óleo, e é por isso que você refaz o motor, você retifica o motor, ok? Quando você aumenta muito a temperatura nisso daqui, além do que foi projetado, lembra que calor as coisas expandem? Então vai tudo expandir. A folga diminui, correto? Se a folga diminui, o espaço entre as peças diminui, correto? Chega um momento que vai ter tão pouco espaço que você vai começar a gerar atritos demais ali, atrito mais calor, mais expansão. Uma hora pode travar. E aí, meu amigo, você vai travar no algo que está fazendo movimento, o troço vai quebrar, entendeu? Vai romper além do limite. E aí, quebra o pistão, quebra os anéis, pode quebrar o cilindro, pode literalmente explodir o motor, sai voando peça, enfim. Então ele quebra porque o calor faz as coisas expandir demais, pode travar o motor ou pode desgastar demais uma peça, enfim, aí vai tudo pro saco, entendeu? Isso vai acontecer em qualquer motor, por isso que você tem que ter um controle específico ali para controlar essas folgas, porque eu sei que isso aqui vai expandir, então não pode expandir, ou seja, se esquentar demais, vai expandir além do que deve e aí ferrou. Sim, entendi. Até relacionado a essa parte sobre essa dilatação, sobre a degradação do motor, como a termodinâmica ela se relaciona à degradação em si? Nesse expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Vou te fazer uma pergunta. Todos que querem responder. Você tem um carro. Você usa ele para... Você mora... Vamos supor, eu não venho de carro para a escola. Moro aqui perto, correto? Poderia vir de carro para a escola. Eu vou fazer um trajeto de 5, 10 minutos. Tá? Tem uma opção. Pegar um carro, 5, 10 minutos, para ir trabalhar todo dia e pá. Ou outra opção é, você trabalha numa escola em outra cidade, você demora 1 hora para ir e vir do seu trabalho, tá? Ou mesmo meia hora, enfim, mas pegando engarrafamento, tá? Qual condição você acha que é pior para o motor do carro? Um trajeto curto de 5 minutos, vai e vem, ou um trajeto longo de 1 hora? Longo, com Por certeza. Quê? Porque ele vai gastar, de certa forma, ele vai gastar mais para chegar lá, né? Esse é o erro mais comum. Não? Não, porque se eu tenho um trajeto longo, eu vou ter o motor funcionando, ele vai chegar na temperatura ideal de trabalho dele. Porque eu vou levar 10, 15, 20 minutos para ele chegar na temperatura de trabalho, certo? O restante do tempo, ele está trabalhando na temperatura ideal, até eu desligar ele. Então, assim, eu vou ter um trecho, esse tempo aqui, um trecho, não está nas condições ideais, o motor ainda está frio. Se ele ainda está frio, isso daqui não está trabalhando na folga ideal dele. As outras peças do cabeçote e tal, não está na temperatura ideal de trabalho, ok? Então, assim,
a maior parte do tempo do uso de um carro, ele não vai ser projetado para trabalhar na temperatura de trabalho que é 90 graus. Então, todas as medidas, folgas, ajustes, você faz pensando nessa temperatura ideal de trabalho, que é a maior parte do tempo que você vai usar o carro. Essa parte, até ele esquentar, é um tempo normal que a gente assume que ele vai trabalhar fora das medidas ideais, ok? Então, por exemplo, hoje, quando eu ligo o meu carro, eu escuto um tec-tec. Eu sei, pela minha experiência, que é um pouco de excesso já de desgaste do pistão com o cilindro, que faz a saia do pistão, essa parte aqui, bater nas camisas. Camisa é o cilindro, tá? É a parte dentro do cilindro. Então, assim, quando ele está subindo e descendo, meio que tem a vibração normal, ele faz um tec-tec. Quando ele chega na temperatura padrão de trabalho, para. Então, porque ele já expandiu o suficiente para estar com a folga ok de trabalho dele, já parou. O motor novo, você não vai ter esse tec-tec nem quando ele está frio, tá? Entendeu? Tem um limite ali. Mas, assim, o motor com mais desgaste, já é normal você ter isso. Só que aí é aquilo, se eu viesse todo dia com o meu carro para cá, eu estaria desgastando mais, porque eu estaria só nessa fase fria. Entendeu? Então, eu estou trabalhando num momento que não é o ideal e que, assim, o desgaste, eu estou sempre trabalhando na fase de maior desgaste. Entende? Então, as coisas não estão dentro do padrão de funcionamento. Então, se você tem um carro que você usa... poxa, você vai comprar 2 carros, o mesmo carro, mas está ali. Ah, esse aqui tem 20 mil km rodados, o outro tem 100 mil km rodado. Pô, mas esse 100 mil é em estrada. Eu prefiro esse 100 mil em estrada do que talvez esse 20 mil de você que usa o carro para ir e vir num trajeto curto, entende? Claro que assim, entre o motor de 20 mil e 100 mil é exagerado. Mas vamos botar 20 mil e 40 mil. O de 40 mil, num padrão de uso assim, ele vai estar em condições melhores, entendeu? Entendi. Então, isso já afeta diretamente no dia a dia. Compreendi. Cara, eu confesso que eu tô surpreso dessa Todo dessa mundo informação. cai nessa. Porque o natural é pensar que assim, pô, vou usar menos o carro, vou desgastar menos. Sim. Só que é aquilo, tá, em que condições de uso você está usando? O ideal, certo, mas aí a maioria das pessoas não fazem isso, até por uma questão de tempo, pressa, é ligar o carro, deixar ele aquecer um pouco para sair com o carro. É muito comum, por exemplo, tá no meio automotivo do pessoal que gosta, às vezes o carro tá frio, o cara quer se amostrar, né, já falando a palavra errada mesmo, meu propósito, o cara liga o carro e, pô, meu carro é preparado, isso e aquilo, papapá. Às vezes até turbo, tá? Que é pior ainda a situação. Ele liga o carro frio e ele dá no corte. O que é dar no corte? É você acelerar até o corte de rotação no motor. Então você tá acelerando até 7 mil rotações, por exemplo. Pô, é maneiro você ficar dando pipoco no encontro. Olha como é que o meu carro anda e blá, blá, blá. Isso é geralmente muito comum de gente nova, tá? Seja nova, não de idade exatamente, mas assim, de nova de não é alguém com experiência na área, sabe? Um cara com experiência, ele não vai dar uma dessa. Então teve há uns anos atrás, teve um evento, por exemplo, na Barra da Tijuca, um evento grande e tal, que tinha até uns critérios para escolher os carros, né? Não entrava, sabe, qualquer carro, até aí ok. E aí tinha um carro lá, muito bonito, muito bem montado, um carro azul, enfim, um Honda azul lá, um Civic azul. Até onde eu sei, até onde chegou nos meus ouvidos, tá? Não estou afirmando que isso é verdade exatamente porque eu não vi. Mas a fala comum era, o cara ligou o carro frio, carro turbo, top, bonito, ficou nessa de dar no corte, o motor explodiu no evento. Voltou para casa de guincho, entendeu? Então, assim, por que isso acontece? As folgas não estão dentro do padrão. Lembra que eu falei que com isso daqui eu jogo mais ar para dentro? Então, mais ar, mais combustível, mais queima, mais calor. Cara, eu tô estressando o motor numa fase que ele ainda não tá nas folgas de trabalho. Ainda. Pode dar merda. E aí acaba acontecendo isso. Entendi. Bom, dando continuidade às perguntas que minha equipe separou, eu tenho uma pergunta a fazer para você. Qual é a diferença entre eficiência térmica e eficiência volumétrica em um motor? Bom, não sei se eu talvez tenha exatamente tanto conhecimento técnico para falar com precisão, mas assim, eficiência volumétrica, no meu entendimento, é o quanto você consegue aproveitar do ar que você está admitindo ali. Se você admite uma quantidade desse tamanho de ar e você não consegue transformar aquilo em potência, ou, por exemplo, tem 2 motores diferentes, e esse motor está admitindo a mesma quantidade de ar que esse motor aqui.
mas por algum motivo, esse daqui você está conseguindo tirar mais potência do que esse, certo? A sua eficiência volumétrica aqui vai estar sendo maior, você está conseguindo tirar mais proveito de energia. Naturalmente, eu imagino que assim, aqui você vai estar tendo um controle melhor dessas questões de eficiência térmica, outro ponto, né? Isso. Então, aqui isso aqui vai estar melhor, porque você vai estar perdendo menos energia, vamos dizer assim. Até dando uma lida para me atualizar mais pelo convite do podcast, eu não lembrava, eu não sabia, eu acho, não me lembrava exatamente, que a gente perdia tanta energia assim, mas assim, de todo o calor, a energia que é gerada no motor, a gente só aproveita 30% daquilo. 30% se perde no próprio motor ali, nas peças, e outros 30% mais ou menos pelo sistema de arrefecimento, que faz aquele controle de estabilizar a energia, lembra? De estabilizar a temperatura. Então são os 30% ali que a gente acaba aproveitando aquilo, transformando em força, que é para girar a roda e o carro andar, acelerar e tal. Então, eu posso ter muito ar, o quanto isso vai se transformar em potência? Então, eu entendo que a minha pouco conhecimento sobre, talvez, vai estar associado diretamente à questão da eficiência térmica de transformar aquela energia em cavalaria, torque, entende? Não sei se ficou claro para você. Ficou. Tranquilo. Como que esses tipos de eficiência, eles estão relacionados à termodinâmica? Então, eu entendo que, por exemplo, eficiência volumétrica, questão de dentro de um motor. Quanto mais ar você admite, ótimo para o motor, que você vai ter mais potência, correto? Beleza, mas assim, eu vou comprimir mais ar, eu vou gerar mais calor. Eu acho que entra muito na questão da turbina. Isso aqui vai pressurizar ar, vai empurrar mais ar para dentro do motor, além da capacidade natural de um motor aspirar ar, porque o motor, quando ele não é turbo, é um motor de aspiração natural. Ou seja, você suga ar de forma natural, que é pelo movimento que tem dentro dos cilindros. Certo? Com isso daqui, eu consigo exceder a pressão natural da atmosfera. Então, como eu falei antes, que assim, que isso aqui, com 0,6 bar de pressão, ou seja, meio quilo de pressão ou 600 gramas de pressão, eu posso converter para bar, depende da escala, ou sei lá, 9, 10 PSI, enfim, depende da escala. Tanto de pressão a mais, vai me render mais ar dentro de um espaço fechado. Beleza. Isso vai me gerar mais calor. Eu estou comprimindo o ar, entende? Eu estou aquecendo o ar. Com 0,6, sem um sistema para tirar calor desse ar, vamos supor que num motor X eu tenha 190 cavalos, certo? Se eu usar uma peça para resfriar o ar, eu vou diminuir a temperatura do ar, correto? Beleza. Se eu diminuo a temperatura do ar, o ar ele fica menos denso, ele diminui de tamanho, certo? Então eu consigo empurrar mais ar, certo? Então, numa mesma pressão, com uma temperatura menor, eu posso ter, por exemplo, mais ar dentro daquilo dali. Mais ar no mesmo espaço, numa temperatura ideal para o motor, mais potência. Então eu consigo gerar mais potência utilizando a mesma pressão se o ar estiver mais frio, certo? Como é que eu faço isso? Lembra que eu te disse que tinha um sistema que tirava calor do motor, que é o radiador, sistema de arrefecimento? Eu uso tipo um radiador de ar. Ele é basicamente uns tubos que também, em vez de passar água, vai passar ar. Também fica na frente do carro. E aí o ar passa por dentro dele, o mesmo sistema, o vento batendo. Tem outros sistemas envolvendo água também, mas enfim, esse é o mais básico. E esse ar vai tirar um pouco de temperatura, né, do ar que vai passar por ele. Então é o ar que vem da turbina, pressurizado, que vai sofrer um processo de aquecimento, certo? Então, por exemplo, não é muito interessante eu admitir ar quente para o meu motor, porque eu estou admitindo menos ar, entendem? Beleza. Se eu não tivesse esse processo de resfriar o ar, talvez eu não vou ter o mesmo ganho de potência que eu teria se eu admitir um ar mais frio, certo? Mas assim, como a turbina está empurrando mais ar para dentro de qualquer forma, mesmo esse ar estando mais quente do que um motor de aspiração natural, você vai ter mais potência porque não importa se ele está mais quente, você está tendo mais ar, entendeu? Só que eu posso resfriar ele, então eu vou ter mais ar e menos quente. Não vou dizer talvez mais frio, mas menos quente do que deveria estar sem o intercooler. É intercooler o nome da peça, tá?
Então isso afeta diretamente dentro do motor, o quanto ele vai esquentar, o quanto ele vai me render de potência. Então, se eu tenho essa peça que faz o resfriamento do ar, eu consigo ter um rendimento de mais potência com aquela mesma pressão ali. Então, se eu tinha antes 190 cavalos, eu vou ter 200, 210 às vezes, entendeu? Uhum. Nisso, eu consigo ajustar o ponto de ignição de acordo com as características que eu vou estar lendo em alguns leitores de informação ali, de temperatura de ar, de pressão. Então, eu consigo mudar o momento que eu vou injetar o combustível, eu consigo injetar um pouco mais ou um pouco menos de combustível. Se eu não tenho um processo de resfriar o ar, certo? Eu sei que eu estou tendo essa quantidade toda de ar, excelente, porque é muito ar, correto? Mas a temperatura está mais alta. Eu não tenho esse radiador de ar, que é o intercooler. Então, como é que eu vou... uma opção para resfriar esse ar? Eu injeto mais combustível. Não porque, pô, eu estou jogando mais combustível, vou ter mais potência. Eu não vou queimar esse combustível todo, entende? Porque eu estou colocando mais combustível do que o ideal para a mistura ficar equilibrada e eu ter o ideal de potência ali. Mas esse resto a mais de combustível que está indo, ele vai servir como um líquido ali, talvez, para resfriar a câmara ali dentro, entendeu? Então isso afeta diretamente a termodinâmica. Aí cai de novo naquele papo. Se eu fizer errado, vai quebrar, vai me dar um prejuízo muito grande. Então eu tenho que estar sempre ajustando ali. Para ter mais potência, eu sempre vou gerar mais calor, de certa forma. Então, se eu vou gerar sempre mais calor, eu tenho que estar sempre controlando esse processo de gerar calor, certo? Nesses motores de, sei lá, 600, 700, 1000 cavalos, motores para corrida mesmo, para competição, eu uso chamado peça forjada, que são peças, assim, tentar explicar de forma básica, com materiais mais brutos, de ligas diferentes, que vão ter uma resistência diferente, que aguenta mais porrada em cima dele, vamos dizer assim. Porque aí ele vai lidar com mais estresse, ele vai lidar com mais estresse mesmo, talvez, e ele vai aguentar mais calor em cima dele sem dar problema, entendeu? Então, assim, até talvez assim, o ponto-chave do sucesso de motor é você controlar a termodinâmica dele dentro do limite de segurança para ele te render potência e não quebrar. Sim, entendi. Partindo para a próxima pergunta aqui separada, como que a termodinâmica está relacionada com a escolha do combustível? Por exemplo, se eu tenho um combustível, os combustíveis têm a octanagem, que é meio que a resistência dele à detonação, certo? Quanto maior a resistência dele à detonação, de certa forma, melhor, entre aspas, porque eu consigo ter uma taxa de compressão maior. Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro dessa garrafa 500 ml, certo? Pensa que eu vou comprimir isso daqui depois. Tipo, eu tenho, sei lá, dá umas 2 mãos aqui, uns 10 dedos, tá? Eu vou comprimir isso num espaço de um dedo. Água não comprime, tá? Se eu tentar comprimir água dentro de um cilindro, vai quebrar, vai dar problema. Então vamos supor que seja ar aqui dentro. Então eu vou comprimir isso numa taxa. Poxa, tinha 10 dedos, certo? Comprimir para 2, então a gente faz a conta, vai ter uma, sei lá, vamos supor, 8 partes para 1, entendeu? Então eu consigo comprimir um volume em tantas vezes. Quanto mais eu conseguir comprimir aquilo, melhor, porque eu consigo estar admitindo mais ar e o poder de explosão vai ser maior, entende? Só que assim, isso envolve a questão da resistência do combustível. Quando ele vai ser comprimido, ele vai aquecer, correto? Correto. Beleza. O que impede, talvez, do combustível ele entrar em ignição, ele pegar fogo antes do tempo ideal? É a resistência dele, certo? Da composição dele. Se o pistão estiver subindo, ou seja, ele está comprimindo, e antes de chegar no ponto ideal, que é quando ele chegou no topo e ele começa a descer, pô, se essa explosão acontecer quando ele ainda está subindo, eu vou ter a força da explosão mais a força do movimento do motor empurrando, pode quebrar ou o próprio pistão, ou a canaleta, que é onde liga ele com a biela, ou entortar uma biela e vai quebrar, certo? Então tudo isso influencia no uso do combustível que eu vou fazer. O álcool ele tem um poder de resistência maior.
o etanol, tá? Então, no etanol, eu posso usar taxa de compressão maior. Então, é o que explica, se você pegar a ficha técnica de um carro, que ele tem, um exemplo, 140 cavalos na gasolina e 145 no etanol. Entende? Porque eu consigo, se eu estiver usando álcool, a injeção do carro vai, opa, estou usando álcool, ela vai entender que ela consegue ser um pouco mais agressiva ali, para tirar mais potência, entende? No meu carro, por exemplo, hoje, é um Civic motor D16, 1.6, original tem 127 cavalos. Não sei quantos cavalos tem agora depois da preparação, mas eu gosto do álcool, eu sempre uso álcool. Mas a taxa de compressão dele é feita para andar na gasolina, 9,5 alguma coisa. Me rende 127 cavalos aí. Não necessariamente eu estou tendo mais cavalaria porque eu estou usando álcool, certo? Mas eu poderia aumentar a taxa, eu posso trocar o pistão. Tá vendo que esse pistão aqui ele é reto? Ele até tem um desnível para baixo, tá vendo? Tem versões do mesmo motor, de certa forma, que no meio dele ele tem um domo, certo? Você entende que você tem um domo. A área, quando ele comprimir, eu estou comprimindo mais ar porque eu tenho menos espaço na cabeça. A cabeça do pistão está me roubando espaço dentro da câmara, entende? Então, por exemplo, eu consigo montar o mesmo motor do meu carro agora com uma taxa de 11:1, talvez até 12:1. E aí, isso é bom porque eu consigo comprimir mais ar e ter mais potência, certo? Só que eu só consigo usar combustível de alta octanagem. Seja uma gasolina Posmo, por exemplo, que tem no Brasil, ou o ideal que seria álcool. E se eu usar gasolina comum, eu vou ter problema de pré-ignição, provavelmente. Ou eu vou ter que matar no sentido de assim, atrasar muito o ponto de injetar combustível, de ter a centelha. Então vou ter que, assim, meio que ser muito conservador no mapa do carro para não ter problemas. E mesmo assim ainda posso ter algum problema. Poxa, de que adiantou eu aumentar minha taxa se eu estou tendo que ser conservador na hora de injetar combustível, entendeu? Então eu não vou ter ganho. Mas se eu usar o álcool, eu consigo aproveitar essa taxa maior, ser mais agressivo no acerto do motor para ter mais rendimento, entende? Entendi. Então isso influencia diretamente no combustível que eu vou usar. Vou comprimir esse espaço, por exemplo, no motor 9 vezes. É o meu motor, 9,5 de taxa. Eu poderia comprimir em 12 vezes, mais potência. Você tem ideia do quanto que o motor a diesel comprime? Em média? Não. 17, 18 partes para 1. Então ele vai ter mais ou menos, sei lá, o dobro de compressão de um motor normal, certo? Por que eu consigo ter uma compressão tão grande assim? Porque o diesel ele tem um poder antidetonação bem maior, entendeu? E, assim, é natural de motores a diesel usar essa compressão toda. Ah, é compressão demais? Não, o motor diesel ele é projetado para aquilo. Então não é compressão demais, é a compressão padrão para ele. Se eu meter 17:1 no motor normal, vai quebrar. Mas eu até consigo fazer isso no motor normal. Como? Usando peça forjada, que é de maior resistência. Uma biela, essa aqui é a biela, tá? Essa parte aqui. Uma biela forjada, para esse motor meu, por exemplo, ela tem mais ou menos o dobro da grossura, largura disso daqui. É muito mais rígido, certo? Então você vê que assim, ela vai aguentar porrada ali. Então, quando eu turbino, eu estou mandando mais ar para dentro do sistema, certo? Eu sou bem ignorante na parte técnica disso, vamos dizer assim, comparado a gente que eu realmente sei que sei. Aquilo, eu sei que eu não sei de nada e espero que daqui a 5 anos eu veja, pô, ainda não sei de nada, para estar aprendendo. Mas se eu coloco 1 kg de pressão aqui, 1 bar de pressão, tá? Ou, sei lá, 16 PSI, não me lembro quanto dá de pressão, dependendo da escala. Vocês entendem que, assim, 1 kg de pressão, eu tenho, na prática, eu estou dobrando o volume de ar que um motor vai admitir naturalmente, que é 1 kg baseado na atmosfera padrão, certo? 1 kg de pressão, eu tenho o dobro de ar. Vamos supor, eu tenho 9 de taxa no motor padrão. Se eu estou tendo o dobro de taxa, o dobro de pressão de ar admitido, eu vou dobrar essa taxa em algum momento, entendeu? A turbina, ela não me dá 1 bar de pressão o tempo todo. Ela demora um pouco até encher, vai pressurizando. Mas, assim, eu tenho que calcular essa taxa do motor para saber o quanto de combustível eu tenho que mandar ali, para não ficar pobre demais, porque se eu tiver só ar demais, vai aquecer demais, vai quebrar. Se eu mandar combustível demais, o motor vai ficar com muito combustível, ele não vai render potência e pode dar problema também, porque é muito combustível misturado com óleo, vai prejudicar a lubrificação, vai quebrar, entendeu? Então eu tenho que calcular a taxa dinâmica do motor. A tal rotação, eu estou tendo tanto de potência,
quer dizer, eu estou tendo tanto de ar admitido, então eu vou ter talvez tanto de taxa de compressão. Então eu vou injetar quanto de combustível? Depende, eu estou injetando álcool ou gasolina? Ou é um motor a diesel turbo, certo? Isso tudo influencia diretamente no combustível que eu vou usar. O álcool, por exemplo, você tem que injetar mais ou menos uns 40% a mais do que a gasolina. Aí você fala, nossa, então você vai usar álcool para quê? Você vai usar 40% a mais de combustível? Não, mas ele é 30, 40%, deveria pelo menos, né? Mais barato que a gasolina, entende? Então, na prática, financeiramente, você está equilibrado ali. Ganho. Mas assim, se a gente considerar líquido, tipo, aqui é gasolina, aqui é álcool. Vamos supor, aqui está mais vazio, está pela metade. Eu injetaria essa quantidade de álcool para ter a mesma eficiência que essa quantidade de gasolina. Tem gente que vai olhar e falar, nossa, então é melhor usar gasolina, porque a eficiência vai ser melhor. Eu estou precisando de menos gasolina para ter a mesma potência que essa quantidade de álcool, entende? Só que assim, qual dos dois combustíveis tem uma resistência maior à detonação? Álcool. O álcool. Naturalmente é um combustível um pouco, não é naturalmente, mas assim, um pouco mais frio, o álcool. Beleza, tudo isso você entende que isso faz o combustível melhor para render potência? Está diretamente ligado à termodinâmica. Mais potência é mais aproveitamento de energia, é menos desperdício de calor que eu vou usar sendo gerado para girar a roda do carro, em vez de perder ele para o sistema de arrefecimento ou para o motor, entende? No meu carro, por exemplo, eu não uso álcool porque, nossa, meu carro vai andar muito mais. Não, eu uso porque eu acho o combustível um pouco mais limpo. Geralmente menos adulterado. E geralmente quando você adultera o álcool, em alguns postos, você adultera colocando mais porcentagem de água nele do que o indicado. Porque o álcool ele já tem um pouco de água nele aí. Então você acaba colocando mais água do que o ideal. Tá. Eu penso no seguinte. Gasolina você adultera com, sei lá, algum solvente, alguma outra coisa que vai ser queimada ali na queima do motor, mas pode fazer mal pro seu motor. Eu prefiro ter, se é para adulterar, eu prefiro que tenha água. Porque não é termodinâmica? Não é uma questão de assim, aproveitamento de calor para gerar movimento e gerar potência? No pior dos casos, pelo menos eu estou queimando água. Pelo menos eu estou resfriando a mistura. Pelo menos eu não estou tendo assim, eu não estou gerando mais calor do que talvez um combustível de octanagem ruim com uma gasolina vagabunda, entendeu? Então, assim, no pior dos casos, eu estou tendo um resfriamento da câmara e isso vai mais beneficiar do que prejudicar, entende? Entendi. Num motor de competição, por exemplo, você usa metanol. É um combustível que você nem vê pegando fogo, é até perigoso por isso. Carro a gás, GNV, ele é um combustível que as pessoas associam à perda de potência, que não é muito bom, etc. Realmente, a gente tem perda de potência. Por quê? Porque você está colocando GNV, o gás natural, em motores que são projetados para gasolina, e tem taxa de 8, 9 para 1, certo? A taxa ideal para o gás, o GNV, seria 20 para 1, 21 para 1. Então, se eu tivesse um motor que tivesse componentes que conseguisse resistir de boa, até dá para ter, tá? Mas assim, não é viável a uso comercial em larga escala exatamente aí, ainda. Uhum. Então, se eu tivesse um motor com essa resistência toda para aguentar uma compressão de 20 vezes aquilo, o GNV seria o combustível ideal para me gerar potência, entende? Mas, enfim, tudo isso influencia no uso do combustível que eu vou fazer. Entendi. Foi? Consegui entender perfeitamente. Para vocês que ficam perguntando assim pro professor na aula, para que eu vou aprender física na aula? Não tem onde usar isso. É teórico, né? Tipo, isso aí não vai me servir para que eu vou fazer, sei lá o que da minha vida, certo? Tá aí, ó, a justificativa do porquê você aprender sobre física na aula. Você pode ir muito bem, né, na sua vida, com certeza alguns de vocês vão ter carros, essas coisas. Você aprender física, você vai ter só benefício. E eu não tinha noção de que isso era importante na escola, porque, assim, na minha escola mal teve física e química direito no ensino médio, na escola pública, enfim. Então, assim, tinha muito problema com não ter professor. Eu lembro que eu fiquei um ano inteiro sem uma das matérias, eu acho que foi química. E, assim, e também cabeça de moleque, ensino médio, você nem tem a dimensão que eu tenho hoje. Graças a Deus, hoje eu tenho muito mais conhecimento do que quando era moleque, né? Mas de o porquê que talvez era importante. Não que eu não desprezava a matéria, tá? Pra mim, sempre tive noção de que, tá, tem que aprender, beleza. Mas eu não tinha noção de que isso e talvez ia ser útil para mim algum dia. Eu sempre gostei de carro, mas eu nunca imaginei que eu ia estar mexendo com motores hoje como hobby, tá? Mas já tive oficina e tal, mas enfim, que eu iria precisar aplicar isso de alguma forma. Então, assim, eu precisei aprender na base
da dor que foi quebrando motores, aprendendo, e aí fui estudando sobre. Então, assim, nessa conversa que eu vi que, assim, um amigo que, pô, pra mim foi um professor na área, como eu falei ontem, então foi muito importante. Um outro amigo também que tem uma retífica, inclusive vou visitar ele lá hoje para resolver uns problemas. Também é outro cara que eu considero muito importante, um professor para mim, de me ensinar toda a parte de metrologia, de como é que funciona também, muito, sabe, importante para o meu aprendizado. Um outro amigo que tem, por exemplo, ele tem um Civic com motor V6, de um carro mais novo, é um monstro o carro. Também é muito importante para mim, o cara, só o fato dele ter feito, mostrar que é possível fazer algo, é legal, sabe? Então eu aprendi a física na prática, sem nem perceber que eu estava me envolvendo com física. Eu só me liguei nisso com o convite do podcast, sabe? Então, assim, olha o interessante. E eu, pô, sou um professor, não sei se, assim, vocês acham que eu sou um bom professor ou não, mas o meu jeito maluco de ser, de tentar fazer com que vocês aprendam tudo, não só geografia ou qualquer outra coisa, para que vocês levem para a vida. Vocês me trouxeram algo, uma percepção para minha vida que eu não tinha. Mas, assim, eu já estava fazendo uso da física sem perceber. Entende? Vou fazer uso da física hoje, mais tarde, nessa retífica de um amigo meu. E nem perceberia que, assim, cara, é física aplicada ali. Talvez não é a física aplicada, se a gente pegar na faculdade. Mas, assim, para mim isso é física aplicada na minha vida, entendeu? Graças a vocês aí. Então, eu agradeço pelo convite e abrir a minha mente para algo que eu não tinha percebido antes. Entendi. Muito obrigado, Eu que Rodrigo, agradeço. pela sua presença. A vocês, telespectadores, tenho a agradecer pela atenção de vocês e voltem sempre.